Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem se cuidando. Um abraço virtual em todos, tá certo? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos estudar um pouquinho e relembrar alguns exemplos sobre o que a gente veio estudando no decorrer das aulas passadas, tá certo? Então, a nossa primeira aula, a gente falou sobre contagem, ordem, medidas, código, tá certo? Lá na página 11 do livro de matemática de vocês peguem aí em casa e olhem esses exemplos aí. Ele tá dizendo que exemplo de cada um. Onde é que a gente usa a contagem? Contagem a gente sabe, ó, quando fala de contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser a quantidade de alguma coisa, tá certo? A quantidade de uma cesta, né? De quantas cestas no jogo eu faço para poder ser vencedor, né? É uma contagem. Quantas peças tem em um quebra-cabeça, em uma dama, em um xadrez? Então, tudo isso aí é contagem, tá certo? Quantos lápis vem numa caixa de lápis fechados, tá certo? Então, é contagem, é exemplo de contagem. A gente também tem o exemplo de ordem. Ordem. Ah, tia, eu tô me lembrando. Ordem é de primeiro, de segundo, de terceiro, de 15º. É a colocação que eu fico caso eu participe de alguma competição ou que eu esteja participando de alguma coisa que vai me colocar em uma ordem em que eu possa, né, ser vencedor em alguma coisa. Então, eu posso ter o primeiro lugar na aula de leitura, ou o segundo ou o terceiro, tá certo? O importante é que vocês lembrem: primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Então, quando vocês veem os números na forma desse jeito aí, ele tá falando de ordem, tá certo? A gente também pode utilizar os números para utilizar códigos, tá certo? Senhas, numerar um veículo que esteja numa competição, determinar um código para ele. Então, os números, ele foi utilizado, né? Ele é utilizado em diversas ferramentas do nosso dia a dia. A gente também viu que ele pode ser usado como medidas, né? Através das medidas. Nossa altura, a medida do nosso lápis, a medida da nossa caneta, do nosso caderno. Então, isso aí tudo a gente precisa de números, não é isso? Agora, vocês vão estudar lá na página 13. A gente saiu da página 11, agora a gente vai para a página 13. Na página 13, a gente vai ver um pouquinho sobre as numerações romanas, relógios, onde a gente encontra os números romanos. Lembra? Número 1 representado pelo número I, número 2, 2I, e assim sucessivamente, não é isso? Então, ó, o livro de vocês na página 12 e 13, ele vem trazendo um pouquinho de exemplos também dessa numeração para vocês, tá certo? A gente pode usar nos séculos, tá certo? Século. A gente se encontra no século 21. Então, o número que representa 20 são XX e um I. Então, para poder representar o século 21, é XXI, tá certo? Para poder a gente identificar o século que a gente se encontra no momento. Então, a tia colocou aqui os exemplozinhos, ó, de numeração romana, tá certo? Para vocês identificar. Mas aí no livro de vocês também tem, tá certo? A tia colocou aqui exemplos para vocês, ó, para vocês também identificarem. Olha aqui. A tia colocou aqui um relógio. Aí tá marcando 12 e 15, escrito em numeração romana. E aqui a tia colocou dois séculos aí, ó, o século 19 e o século 21, também escrito em numeração romana, tá certo? E a gente também pode encontrar eles para definir páginas de livros, não é isso? A gente também viu os números, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá certo? A gente viu o valor posicional, que ele quer dizer o quê? Por mais que eu tenha um número igual, 222, 122, 120,
333, ou seja, são números repetidos. Mas onde ele está, na posição que ele está, na classe que ele está, ele vai ser um número diferente. Então, eu tenho 333. Olha aqui o exemplo para vocês. Então, cada posição que ele se encontra, ele é um valor diferente. Quando ele está lá na classe das unidades, ele é apenas 3 unidades. Quando ele está na classe da dezena, ele já são 30 dezenas. Quando ele se encontra lá na classe das centenas, ele já é 300 centenas. Então, o valor que se encontra ele quer dizer a posição que ele ocupa e o valor que ele vai estar, tá certo? Aí foi as classificações que a gente viu sobre isso aí. Vimos também no decorrer das nossas aulas os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente, como vocês sabem que também são infinitos, né? Os números naturais são infinitos e os números pares também. E também vimos números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, tá certo? E vocês vão fazer a leiturinha do livro desse capítulo 1, que é os números naturais do sistema de numeração. A gente vai colocar a página lá no grupo, tá certo? Vocês vão fazer essa leiturinha. E a gente estudou a comparação dos números, não é isso? Maior que, menor que. Olha aqui, o exemplozinho que a tia trouxe para vocês dos sinais, ó. 2 é maior que 1, 1 é menor que 2, 2 é igual a 2, 1 é diferente de 2. Então, a gente viu isso aí também nos decorres das nossas aulas, lembram? Tá certo? E, por último, a gente viu as retas numéricas e os números naturais. Como fazer uma reta numérica, como identificar esses números na reta numérica, não é isso? Quando vem um número, o que é que a gente faz? A gente preenche o espaço que tem entre esse número e a origem dele, que sempre vai ser 0, não é isso? Olha aqui os exemplos que a tia trouxe para vocês. Então, pessoal, é isso, tá? Nossa aula vai ser sobre estudar, vocês vão estudar aí em casa esse conteúdo que a gente estudou nos decorreres dos dias, que vai ser o conteúdo que vai cair na nossa avaliação. No final do vídeo, lá no grupo, a tia vai colocar as páginas do livro para vocês estudar mais um pouquinho e uma atividade de revisão, tá bom? Uma atividade para vocês responder e tirar as dúvidas. A tia está com saudade de cada um. A tia mata a saudade quando vocês enviam as atividades. Então, não deixe de enviar atividade. Qualquer coisa, a tia está aqui para atender vocês e ajudar no que a tia puder ajudar. Beijo e até a próxima!